Tenho 85 anos. Se seus filhos querem te colocar num asilo, faça isso. Mas deixe-me contar o porquê antes de você decidir. Meu nome é Margarida. Falo com a calma de quem já pisou em muito chão e também com a impaciência de quem não gosta de ordem colocada na sua história sem consulta. Há alguns anos, quando minha filha, com a voz trêmula de quem ama e se preocupa, sugeriu que eu fosse para uma casa de repouso, senti primeiro um nó na garganta. Não porque ela quisesse me abandonar, mas porque me doeu ouvir que eu poderia ser um peso. Isso feriu. A mesma filha que me trouxe nos braços quando eu era pequena, agora me oferecia uma solução que no fundo dizia: é por sua segurança. Antes de seguir em frente, acho justo dizer: eu sei que muitas famílias só querem o melhor. Sei que existe toda uma logística, trabalhos, vidas paralelas. Não julgo quem propõe. Julgo, se tanto, a ideia de que existe só uma alternativa. Ou você vive como se fosse invisível na casa dos filhos, ou fica à mercê de uma instituição que trata a autonomia como risco. E foi nisso que eu me meti. Tentei as opções convencionais. Vou descrever tudo com a sinceridade de quem errou, acertou e aprendeu. A primeira tentativa foi morar com a minha filha. Ela tinha um apartamento aconchegante, 3 quartos, plantas na janela e um relógio que sempre marcava pressa. No começo pensei, bom, finalmente, os almoços em família, a neta correndo no corredor, eu cuidando das panelas. Aconteceu, porém, que a casa dela já tinha uma dinâmica própria. O horário das refeições mudou. O jantar virou um lanche rápido às 5 da tarde porque os horários de trabalho eram apertados. Eu ficava olhando para o prato e lembrando das janelas do meu próprio lar, do vento entrando pela manhã. A lâmpada da cozinha queimou e ninguém notou por dias. Eu, que costumava subir em escada para trocar um soquete, me vi envergonhada por não poder mais. Minha filha dizia tudo aquilo com amor. É para sua segurança, mãe. E eu entendia. Mas aos poucos, a casa da minha filha começou a me tratar como um adereço carinhoso. Recebi conselhos, bilhetes na geladeira, um kit de remédios organizado por colorido. Era tudo bem intencionado. Eu sentia que deixava de ser dona do meu próprio tempo. Depois veio a fase das cuidadoras. Contratamos uma menina chamada Patrícia, que era atenciosa e tinha um sorriso bom. Patrícia cuidava dos meus remédios, arrumava a cama, fazia companhia em tardes de chuva. A coisa mais difícil foi perceber que o cuidado pago tem um contrato invisível. Ele é pontual, profissional, sem vínculo afetivo necessariamente. Em dias de plantão, outras pessoas vinham, cada uma com um sotaque, uma maneira de arrumar o travesseiro. As conversas mudavam de página sem aviso. Financeiramente, foi pesado. Não vou entrar em números, porque cada realidade é diferente, mas havia um lembrete constante das contas que precisavam ser pagas para manter aquele serviço. E emocionalmente, eu me via dividida. Queria a segurança de alguém que soubesse o que fazer, mas sentia falta de pertencimento. Era como ter visitantes constantes que, por simpatia, te ajudam a manter a casa, mas não acham que seu choro às 3 da madrugada mereça mais do que um "tudo bem, dona Margarida, vou chamar a médica". E a médica nunca era a mesma. A terceira tentativa foi a que mais doeu, a casa de repouso. A princípio, parecia a resposta prática. Havia funcionários, atividades, uma hora certa para tudo, como se total organização fosse cura para a insegurança. Entrei com malas pequenas e o coração maior que a bolsa. No primeiro dia, o corredor me recebeu com um zumbido, TV ligada em volume médio, um cheiro de desinfetante que não disfarçava o cheiro de saudade. A rotina era segura, sim, mas também rígida. O café da manhã acabava no horário. O jantar era às 5, como antes. E isso me lembrava que, em muitos lugares, a autonomia vira calendário. As atividades programadas eram bem intencionadas. Tarde de bingo, aquecimento físico, pintura com guache. Acontece que sentir-se útil não tem a ver só com preencher um formulário de participação. Senti alguém tentando, sem maldade, empacotar minhas memórias num formulário. Quando quis trocar uma lâmpada do meu quarto, me pediram para assinar uma autorização. Quando mencionei que gostava de regar as plantas, sugeriram que poderia me queimar a mão. Entendo a preocupação com segurança, entendo a burocracia, mas a cada aviso de por sua própria segurança, sentia as paredes se fechando. Não física, mas lentamente, na possibilidade de decidir sobre coisas pequenas. E são justamente as pequenas decisões que me faziam sentir viva.
Foi ali, depois de semanas de rotina previsível, que experimentei o ponto mais baixo. Lembro do dia que sentei à janela e vi o sol cair de um jeito que só ele sabe cair, belo e livre, e pensei, por que me tiraram disso? Não foi alguém que me tirou. Fui eu, envolvida por circunstâncias. Havia momentos em que eu entendia a escolha da minha filha, as contas do cuidador, o protocolo do asilo. O que me doeu foi perder a sensação de que eu ainda podia oferecer algo ao mundo, nem que fosse um café passado, um conselho mal dado, uma história de quando o marido, o Ricardo, tocava sanfona na beira do quintal. Ah, o Ricardo! Ele se foi anos antes disso, e eu carregava os dois lados. A saudade e a vontade de continuar sendo gente que participa, e não apenas objeto de cuidado. A virada veio de um jeito quase bobo. Numa tarde em que eu já imaginava decorando meu olhar para o horizonte, a vizinha bateu à porta. Sara era jovem, trabalhadora, mãe solteira. Corria os dias com o cabelo preso e olhos que conheciam a exaustão. Ela precisava buscar a filha, Emma, na escola, mas houve um imprevisto no trabalho. Eu a conhecia de cumprimentos no elevador, de uma vez que ela me emprestou um saquinho de açúcar, de outra vez que o cachorro dela fugiu e eu segurei a guia até ela chegar. Sem pensar muito, disse, posso buscá-la. E foi um gesto tão simples quanto decisivo. No caminho para a escola, eu carreguei na bolsa não só um lanchinho, mas um tesouro de histórias prontas para contar. Emma tinha 7 anos, carinha de quem guarda curiosidade na ponta dos dedos. Na volta, ela me contou da professora que pediu para colorir um lugar bem feliz. Quando chegamos, desenhou um sol enorme e disse, o sol é feliz porque sai para todo mundo. Guardei aquele desenho na minha bolsa e, de noite, coloquei na porta da geladeira, como eu fazia quando minha própria filha era pequena. Na manhã seguinte, havia outro desenho, desta vez de uma casinha amarela. Aos poucos, a geladeira da vizinhança foi ficando mais cheia de cores. A troca que se instalou entre nós não veio de contratos, veio de pequenos favores que cabiam nas nossas vidas. Eu buscava a Emma quando Sara precisava, eu fazia um bolo simples e deixava para que comessem quando voltavam do trabalho. E Sara, em contrapartida, me ajudava a trocar lâmpadas, acertar o escorredor de louça que eu não alcançava, levar as compras do mercado até minha porta. Não foi só serviço, foi reconhecimento. Eu senti que o que eu tinha de melhor não se media por quantas alças eu conseguia amarrar, nem por quantos remédios eu sabia tomar na hora certa. Era o afeto silencioso e a utilidade prática. Arrumar uma prateleira, regar uma planta, ensinar Emma a fazer brigadeiros sem queimar a mão, que me devolviam dignidade. Houve resistências, claro. Minha filha estranhou no começo. Ela tinha essa ideia de que, se eu não estivesse sob os olhos dela, eu estava em risco. Conversamos. Eu contei sobre o que acontecia no asilo, sobre os horários que me faziam sentir como se eu tivesse que obedecer a um relógio alheio. Expliquei que a reciprocidade com a vizinha não era substituição de cuidado, mas um arranjo de vizinhança. Ao dividir pequenas tarefas, todos ganhavam. Não comentei, nunca diria, que era a solução para todo mundo. Disse que era uma possibilidade, uma ponte que nos permitia manter laços ao invés de destruí-los com culpa. E mais, essa rede me colocou em contato com pessoas de diferentes idades e me fez rir com as mesmas coisas que eu já ria quando o Ricardo inventava piadas de bar. A consequência prática não foi mágica. Houve dias em que eu precisei de um atendimento mais profissional e recorri a cuidadores. Houve dias em que a minha filha precisou de mim de volta. A diferença foi que eu já não sentia que minhas opções se resumiam a escolhas drásticas. Construímos com a vizinhança uma espécie de guarda-chuva coletivo. Quando um precisava, o outro cobria. E o que para muitos é óbvio, um empréstimo de açúcar, um prato de comida, para mim se tornou ponte para um sentido novo de propósito. Eu não dependia só da filiação sanguínea para me sentir cuidada. Havia comunidade. Quero ser clara em uma coisa. Não peço que ninguém abandone tratamentos necessários ou despreze cuidados profissionais. Não é essa a ideia. Mas existe um meio termo que a sociedade muitas vezes ignora. Pequenas redes locais de ajuda mútua que preservam autonomia e devolvem sentido. Não substituem médicos. Não substituem família que quer e pode cuidar. Não substituem decisões clínicas. Substituem, contudo, a solidão que corrói a dignidade. Como montar algo assim, então? Não dou receita infalível. Cada rua, cada prédio, cada vila tem sua própria geografia humana.
mas falo do que funcionou aqui. Primeiro, começar pequeno, um favor por vez. Buscar uma criança, regar plantas, trocar uma lâmpada. Segundo, transparência com a família. Conversei com minha filha sobre limites e acordos antes que qualquer desentendimento surgisse. Terceiro, estabelecer pequenas trocas claras. Não é escambo improvisado, é acordo de vizinhança. Eu ajudava com o que podia e recebia ajuda com o que precisava. Quarto, reconhecer quando precisar de profissional. Não confundam orgulho com resistência. Houve noites em que chamei um enfermeiro, em que precisei de um exame e ninguém aqui negou isso. O ganho maior foi emocional. Eu voltei a ter manhãs que eu esperava com alegria. Tomava café com alguém que não me tratava como projeto. Pegava o porta-retrato antigo e mostrava fotos do Ricardo para Emma. E ela ria com a história de quando ele tentou assar pão e esqueceu no forno. Sentia novamente que meus dias tinham cor. A geladeira enfeitada com desenhos virou símbolo, não por decoração, mas por pertencimento. Cada papel colado lembrava que eu fazia parte da rotina de alguém. E sim, houve economia. A carga de pagar cuidadores 24 horas diminuiu porque parte do dia eu era companhia ativa para uma família que, em troca, me devolvia a autonomia. Se você está aí com filhos preocupados, leia isto com calma. Ouvir asilo não é sentença. Às vezes, é só um reflexo do medo deles. Conversar é sempre o primeiro passo. Diga o que você sente, exponha o que ainda pode fazer, o que já não consegue. Proponha alternativas que preservem sua dignidade e olhe ao redor. Pode haver um grupo de vizinhos que compartilham as mesmas dores, um mercado local disposto a tirar um tempo para ajudar, um jovem com vontade de aprender a cozinhar que toparia trocar horas de companhia por aulas de pão. Para quem é filho ou cuidador, ofereça opções sem impor. Ouça, e quando sugerir uma casa de repouso, reconheça que a proposta pode vir do amor e não da falta de vontade. Ajude a família a mapear alternativas, combinar horários de visitas, construir uma rede de vizinhança, buscar grupos de apoio locais. Não é sempre fácil, reconheço, mas a conversa muda se partirmos da dignidade do idoso e da vontade de manter sua autonomia tanto quanto possível. Hoje, aos 85 anos, não vivo isolada nem presa a uma rotina que me diminui. Vivo numa rede costurada com cuidado, com pequenas trocas que me permitem escolher minhas manhãs. Ainda troco lâmpadas quando é seguro. Ainda faço bolo de fubá nos domingos. Ainda mando mensagens com um áudio contando uma história do tempo do Ricardo. A alegria de ter alguém do lado que te espera para contar um pedaço do dia é mais valiosa do que qualquer etiqueta que a velhice possa tentar nos colocar. Se essa história tocou você, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está diante desse dilema, escreva uma linha nos comentários. Conte como foi, o que tentou, o que funcionou. A sua experiência pode ser a ponte que outra pessoa precisa. Para encerrar, não existe receita única. Meu caminho foi feito de tentativas, erros, conversas e pequenos milagres de reciprocidade. Se seus filhos sugerem um asilo, talvez seja um convite para pensar com mais calma, para conversar mais alto, para criar alternativas que preservem quem você é. Às vezes, o melhor lugar para viver é onde seus passos ainda fazem barulho e sua voz ainda é ouvida. Mesmo que esse lugar seja a casa da vizinha às 4 da tarde, a cozinha que você aprendeu a arrumar, ou o banco da praça onde Emma pinta o mundo com giz. Obrigada por me ouvir. Se essa história pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe. E se quiser continuar ouvindo relatos práticos sobre envelhecer com dignidade, inscreva-se para que possamos conversar mais vezes. Aqui, entre vizinhos e histórias, há sempre espaço para um café e uma mão estendida.